continuidade ao, ao que estávamos estudando, e nessa sequência a gente vem com. Eu vou botar máscara porque voltou as ondas todas, né? De gripe, de não sei o quê, então vou botar também, para a gente ficar todo mundo mascarado. Então, eu não sei, eu estava até perguntando ontem na casa como é que vai ser, se a gente vai ter que, se é evento, se vai ter que exigir exame, essas coisas todas, não sei. Vamos ver ainda como é que vai ficar. Não sei. Sei lá, vamos ver como é que vai ser aí. Bom, então nessa sequência a gente está estudando hoje João Batista, né? Então a gente vem nessa sequência do estudo do cristianismo, e nessa sequência do estudo do cristianismo, a gente estudou primeiro Jesus, depois a gente viu Maria, não é isso? E hoje a gente vai passar um pouco na questão de João Batista, o precursor, né? E só reforçando o que a gente tem dito, o que a gente tem estudado, é que mesmo o espírito da dimensão do Cristo, mesmo o nosso governador planetário, para desempenhar uma tarefa como ele desempenhou, como ele desempenha, ele não está só, né? Então, essa é a grande reflexão que a gente faz, é que a gente nunca está sozinho ao desempenhar as nossas jornadas. Então, sempre vai ter um irmão, uma mãe, um pai, um amigo, um companheiro. Às vezes a gente encontra pelas estradas da vida que vão estar lá no nosso lado, no nosso dia a dia, segurando a mala junto com você, né? Porque se a mala é pesada, tem que ter alguém para ir carregando junto, senão você não consegue carregar, né? Então, a gente viu que Maria, José, foram esses espíritos que vieram junto com o Cristo, né, para poder dar condição dele vir ao mundo. Diversos outros missionários que vieram antes deles com as revelações, com os profetas, que a gente viu no módulo anterior, né, a questão dos antecedentes religiosos. E hoje a gente entra em João Batista, porque o nome já está dizendo aqui, pela chamada do módulo, o precursor. Né? Então, se a gente for analisar direitinho, a tarefa de João Batista é um espírito que ele não veio antes, ele veio ao mesmo tempo. Né? Ele era mais ou menos contemporâneo do Cristo. Ele veio quase no mesmo momento, 6, 10 anos mais velho do que o Cristo, mas a sua trajetória, digamos assim, começou bem antes de Jesus. Ele começa a pregar, a gente até costuma dizer que ele foi o último profeta, porque Jesus não é, a gente não entende Jesus como profeta. A gente já viu aqui que Jesus é o governador do planeta Terra, não é isso? Então, o último profeta que vem anunciar a chegada do Cristo, ele não veio deixar nada escrito, não veio divulgar, nem de dizer de boca em boca, ele veio ser contemporâneo. E nasceu na mesma região do Cristo, para poder começar a ser a voz que clama no deserto, chamando a atenção dos profetas antigos e despertando o interesse do pessoal, do povo daquela época, de que o Messias estava ali, de que estava entre eles, de que o Messias não era ele, mas que estava entre eles, que ia surgir esse Messias que não batizaria mais pela água, como ele disse, né, no Jordão, né, mas que batizaria pelo Espírito. Exatamente essa questão da transformação. Batizar no Espírito é essa renovação necessária que todos nós precisamos ter, de não mais valorizar as coisas que se valorizavam, digamos assim. Então, a reflexão que a gente faz é se a gente já está batizado, digamos assim, né? Ou seja, se a gente já conseguiu definitivamente olhar menos o material e olhar mais o espiritual. Esse aqui é o grande convite, né? O grande desafio. E lá em Lucas,
capítulo 1, versículos de 11 a 15, ele anuncia, né, que então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, que era o pai de João Batista, chamava-se Zacarias, que era digamos assim, era um pregador, era um pastor da religião que tinha naquela época, e tinha a questão das orações, e tinha um altar do incenso. Então, as pessoas, quando iam orar, entravam no templo e depois saíam. Então, ele entrou e, vendo um anjo do Senhor, digamos assim, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Aí o anjo Gabriel, né, disse a ele o seguinte: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, que era mãe de Zacarias, que era prima de Maria, não dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão de seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Ou seja, o anjo Gabriel ali anuncia a vinda de João Batista. Aí narram as escrituras, está aqui, ó. O pai era Zacarias, sacerdote da ordem de Abias. A mãe era Isabel, filha de Arão, prima de Maria, mãe de Jesus. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei disso? Ele duvidou um pouco da revelação do anjo, né? Como é que eu vou saber disso, já que minha mulher é velha e eu também? Como é que vai nascer uma criança, né? Aí, respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e te dar estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo. Mandou, ordenou sua água: a partir de hoje tu não fala mais. E não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ou seja, o anjo revela para ele que a esposa dele daria luz a um filho, e que ele chamaria de João. E Zacarias, como é que pode? Eu, já ancião, minha esposa anciã, como é que eu vou dar a luz a uma criança? Só, você está duvidando, então você, a partir de hoje, não fala mais. Eu não sei se está dito aqui, mas ele saiu do templo, do altar de incenso, mudo, maravilhado, digamos assim, e fazendo gestos e dizendo à população de que havia visto uma imagem e que tinha tido uma revelação. Então, toda a população ficou, imagine, Marco, tu sai daqui a partir de hoje mudo. Aí chega lá fora, acenando, dizendo que, em mímica, né? Dizendo que tinha visto uma visão, digamos assim, de um anjo. Foi isso que aconteceu. E a partir daquele momento, a mulher dele começou a ter a gestação, e depois o filho nasceu. E quando quando nasceu, quiseram chamar o menino de Zacarias, que era o mesmo nome do pai. Aí Isabel disse: não vai ser Zacarias, o nome dele vai ser João. Aí ela mesma tinha dito que ia ser João. Aí perguntaram a ele, que estava mudo, se o nome do menino ia ser João. Aí ele pegou um papel e escreveu: o menino chamar-se-á João. Então, aí a partir daquele momento ele voltou a falar. Isso é como narram as escrituras, né? Então, aquela revelação, digamos assim, aconteceu, foi consumada. E nasceu João Batista, que dizem que ele não se alimentará das coisas materiais, porque ele foi uma pessoa que viveu no deserto. Então, ele se alimentava de gafanhotos, de ervas, de mel silvestre. Era assim que ele vivia. E ele vestia-se como o profeta Elias. Vestia uma pele de carneiro, uma pele de camelo e um cinto de couro
amarrado na cintura. Era essa a forma que ele viveu. E aí ele começou a estudar as Escrituras e começou a pregar o Evangelho e revelando coisas novas, né? Essa foi a trajetória de João Batista. Ele desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, vocês imaginam que naquela época, como costumam dizer os sacerdotes nas missas, né? Naquele tempo, então, naquele tempo, haviam muitos profetas que se diziam profetas, né? Que revelavam, que queriam ser profetas. Então, era difícil você saber quem era quem se destacava no meio da multidão, digamos assim. E João Batista era esse que era muito contundente na sua fala, ele era muito verdadeiro, ele era muito transparente, criticava muito, por exemplo, os hábitos da família real, de Herodes, de sua esposa, Herodias, e foi por aí que ele pereceu, não é? Ele foi no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, Salomé, foi dançar para ele, porque tinha aquelas festas, e dançavam, e bebiam vinho e tal, e ela foi dançar, e Herodes entusiasmou-se com aquilo e disse, pode pedir o que você quiser que eu dou. E como João Batista era muito crítico aos hábitos da família real e da mãe, da esposa de Herodes, da mãe de Salomé, vivia criticando a postura moral dela, ela não gostava de João Batista. E João Batista já estava preso. Então, nessa hora que ela disse, peça o que quiser, aí a Salomé foi no vídeo de Herodes e disse, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Aí Herodes disse, e agora? Eu vou matar o profeta, mas diante dos convidados, o rei não podia falhar com a sua palavra, né? Então ele está, então traga a cabeça de João Batista. Aí foi aí que João Batista foi decepado e apresentaram a cabeça de João Batista a Salomé, a Herodias e pronto. Os cristãos, os que o seguiam, pegaram seu corpo, enterraram seu corpo e assim foi consumada, digamos, a profecia. Aí a gente pergunta como espírita, bom, mas por que um espírito dessa natureza, que foi, digamos assim, o precursor do Cristo, foi decepado? Né? Teve uma morte tão violenta, né? Aí a gente diz, não, é porque dizem que o próprio Cristo no Evangelho já dá testemunho de que João Batista é uma reencarnação de Elias, que foi um dos profetas que vieram antes de Cristo, né? Eu acho que na transfiguração, se eu não me engano, Pedro, João e Tiago estavam na transfiguração e Jesus transfigurou-se e ficou de um lado Moisés e do outro lado Elias, alguma coisa desse tipo. Uma materialização de espíritos, digamos assim. E os profetas não, os apóstolos ficaram assim, encantados com aquilo ali. Então Jesus disse, olha, não comentem isso, porque a seu tempo vocês vão entender. Aí eles perguntaram, mas aí, e foi João Batista, foi Elias? Aí ele disse, não, Elias já veio, mas vocês não entenderam, mas fizeram tudo que ele quis, que ele cumpriu. Ou seja, ele fazia uma referência a João Batista. Então, comenta-se na doutrina espírita que João Batista foi uma reencarnação de Elias. E o fato dele ter sido morrer decepado é porque o próprio Elias, quando estava na sua missão, ele ordenou a decapitação de muitos sacerdotes de Baal. Então, isso está nas Escrituras, no Velho Testamento. Então, ele tinha esse resgate a fazer, digamos assim. Então, por isso que ele morreu decapitado, porque nem um espírito dessa magnitude consegue escapar das leis, né? Então, é muito interessante que a gente reflita nesse sentido. Então, essa é a explicação da doutrina espírita para o fato disso aí, né? A gente pode estar refletindo, sim, por que Jesus foi crucificado?
né, se é um espírito tão grandioso, né? Porque ele foi crucificado, ele tinha o que resgatar? Não, aí já é diferente. Aí ele já estava dando testemunho de uma missão, né? Ele estava mostrando o caminho de sofrimento e dor que a humanidade tem que passar e muito mais, suportando as nossas iniquidades, né? Porque nós é que fomos imperfeitos na crucificação do Cristo. Não foi ele que foi. Foi. Eu ainda tenho uma opinião sobre isso, que Jesus é mais lembrado pela crucificação, pelo processo que ele passou. É. Se ele fosse um espírito iluminado, como você foi, e fosse desencarnasse, talvez ia ser esquecido, como ainda nós estamos acostumados a ver a morte, o mal, com toque de linha. O bem é mais esquecido. É verdade, mas é porque era uma prática, né? A crucificação, antigamente, na lei judaica, era uma prática. Tanto é que, quando ele passa numa determinada região de Jerusalém, fazia, Jerusalém, haverá mais, plantar-se-á mais cruzes nos morros de Jerusalém do que árvores na terra. Ou seja, a prática de crucificar muita gente. Jesus lamentando, Jerusalém, Jerusalém, é lamentável que nos teus montes hajam plantado tantas cruzes. Então, há mais cruzes plantadas nos morros de Jerusalém do que árvores na terra. Então, Jesus lamentava aquele equívoco da humanidade naquele momento, de que a gente ainda escolhia essa condenação, não é? Então, são esses exemplos que a gente passa. Ainda ontem de noite a gente estava lendo no livro Os Mensageiros, de André Luiz, numa passagem dos espíritos, digamos assim, adementados, que estavam numa determinada região, numa colônia sendo tratado, num posto avançado, com Alfredo e Ismalha. Alfredo é o gestor dessa casa transitória que fica dentro do umbral. Então, eles estavam tratando um certo espírito lá, aí André Luiz começa a ver, com a sua visão ampliada, começa a ver a tela mental desse espírito. As perturbações que todos nós carregamos, né? Então, ele vendo as perturbações daquela alma, ele via que aquele espírito estava vendo cristalizado na sua mente muitas imagens que diziam respeito ao próprio Alfredo e à própria Ismalha, que já eram espíritos mais avançados. Então, o orientador de André Luiz dizia, olha, as nossas telas mentais, os nossos clichês mentais, eles são nossos. Então, você vê que esse espírito ele está preso nas motivações que o fizeram cair. Ele está preso nas suas culpas, nos seus remorsos. Apesar de Alfredo e Ismalha já terem vivenciado muitos anos e já estarem em outra condição espiritual, ele ainda está preso numa história que o fez cair. Então, nós somos assim. Aí eu estou dizendo isso, Marco, para refletir um pouco o que você disse. A gente ainda lembra do Cristo crucificado. Por quê? Porque nós ainda estamos presos nessas clichês mentais. Embora o Cristo já tenha saído da cruz, já tenha ressuscitado logo após para a humanidade, e já é o que ele é, e tenha voltado ao seu reino de glória. Mas a gente lembra da imagem do Cristo crucificado. Então, muitas vezes a gente sofre na vida porque a gente lembra das coisas que ficaram na nossa memória. Então, por exemplo, numa reunião de desobsessão, muitas almas estão presas a uma obsessão de um fato que aconteceu há 200, 300 anos atrás. E aquela pessoa que foi vítima ou foi algoz naquele momento, já passou, já viveu, já está em outro momento, já está em outra situação, mas a pessoa fica presa, não consegue se libertar daquele clichê mental. Daí a gente tem que ter muito cuidado com as nossas mágoas. Daí a gente tem que ter muito cuidado com aquelas coisas que a gente carrega.
Porque senão a gente fica preso. A pessoa que muitas vezes nos feriu já foi embora, já evoluiu. E a gente fica aqui. Ah, mas eu tenho que me vingar. Mas, pô, o cara já foi-se embora, já está. Desde que um dia, se o próprio Elias respondeu às leis divinas, a conta não é nossa. É entre ele e a lei de Deus. E a gente fica atraindo. Fica atraindo outras por causa desse clichê mental. Ou seja, botar a mão na charrua e não olhar para trás é esse chamamento da gente seguir adiante. Então, nenhum de nós está livre de se magoar. Muitos de nós temos mágoas. Por um parente, por um amigo, por uma traição, por uma dificuldade, por uma perspectiva que nós criamos. Então, todos nós carregamos essas decepções, digamos assim. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, para que essa decepção, essa culpa, esse remorso, esse receio, essa mágoa, não fique cristalizada no nosso coração. Por quê? Porque a gente vai carregar isso aqui e lá também. Tem muitos casos, que eu já vi, de pessoas que ficarem em coma, voltar e pedir desculpa. Isso. Daquilo, desculpar alguém e depois desencarnar. Claro. A oportunidade que o Espírito tem. Fica, né? E não é da noite para o dia, sabe, Marco? Porque não é só a gente... Por exemplo, quando a gente faz um mal a alguém, a gente não basta mais pedir perdão. A gente já feriu a lei. Então, o pedir perdão é o começo do processo. A gente vai ter que passar por um processo de reparação. Então, a gente vê muitos espíritos dizendo a gente, rapaz, a doutrina de vocês é muito... Ainda semana passada mesmo, eu estava um colega conversando, ele estava dizendo, rapaz, vocês são muito complicados, porque se Jesus já morreu para nos salvar, você fica inventando esse negócio de voltar, de pagar os pecados, de reparar os erros, mas já está resolvido, rapaz. Eu digo, tá certo, eu não vou discutir não, porque isso é uma crença religiosa de muitos movimentos que a gente respeita. Mas vocês vão se surpreender. E talvez venham a ficar chateados com Cristo. Porque dizem, rapaz, mas eu pensava que tu já tinha morrido na cruz para me salvar. Naquele momento, talvez você tenha entendido dessa forma, mas não é assim. Não é só isso. Você precisa resgatar aquilo que você fez. Né? Então, o perdão é o primeiro passo. O esquecimento é o segundo passo, mas você precisa vivenciar uma nova oportunidade para que aquela mágoa seja desfeita, né? Seja atenuada. Então, ano novo é essa oportunidade da gente rever os nossos planejamentos, rever as nossas circunstâncias, né? Porque estamos encarnados no meio de tantos, e seguir. Diga aí, Rita. Perdão, ele é muito mais aplicado para quem cometeu ou para quem está dando perdão? A gente costuma dizer que o perdão é bom para quem perdoa. A gente costuma dizer isso. Mas eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo assim, sim, ele é bom para você porque também, mas assim, ele se aplica muito mais para quem seguiu, para quem cometeu, né, do que propriamente para... Veja, é bom para todo mundo. Não deixa de ser bom para quem perdoou e de ser bom para quem foi perdoado. Porque quando alguém é inocentado, a gente também fica aliviado, porque aquele que a gente feriu não se importa. É bom para a gente também. Mas quem perdoa se sente muito... Se estava ofendido, né? Porque também tem essa situação. Olha a chuva aí. Quem perdoa também tem esse lado de se ofender ou não. Porque a gente pensar na figura do Cristo na cruz, mesmo diante de toda aquela dor que ele estava passando, ele disse, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? A chuva veio com vontade agora, viu? Graças a Deus.
Hein? Oi? É. Agora, sobre o perdão, eu tenho um pensamento sobre perdoar é uma coisa. Agora, fazer de conta que perdoa É outra. é bem diferente. Porque no perdão você não pode ter sentimento. Porque no perdão você tem o sentimento de culpa também. Porque aí vem a razão. Razão sem unidade, você perde a razão. É muito complexo, né, Marco? Porque a condição de perdão, esquecimento, ela é típica de espíritos que já chegaram num determinado grau de evolução. Porque a gente costuma ouvir, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero ver mais essa criatura. Né? Pois não. Chico. É isso aí. Então, na verdade, é aquela história. Jesus, quando diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, é que Jesus estava numa condição evolutiva tal, está numa condição evolutiva tal, que ele já sabia o que esperava daquela humanidade. Então, por exemplo, você, como pai terrestre, se chatear porque um filho ainda inocente na sua infância fez alguma coisa equivocada, você faz. É uma criança. Mas só que se essa criança crescer e fizer isso de novo com você, você já vai. Opa, já não é mais uma criança. Ele já tem consciência do que está fazendo. A questão é, será? Porque é uma alma ainda infantil, que ainda é capaz de magoar, mesmo que ele ama. Né? Então, o perdão, Rita, nesse sentido, ele é uma virtude divina do ponto de vista da compreensão da necessidade de perdoar. Porque todos nós já nos equivocamos. Então, se hoje nos atiram pedra, a moral do Cristo ela é brilhante, né? Porque se hoje nos atiram pedra, eu ontem já atirei pedra. Eu ontem já atirei pedra. Então, se eu ontem atirei pedra e quis o perdão de quem eu atirei pedra, porque aquele perdão de quem eu atirei pedra me faria bem, hoje, na condição de ser apedrejado, eu, talvez, por saber do que eu passei, eu já não me magoe mais. Não sei se fui claro, se deu para entender. Mas, por exemplo, se há 10 anos atrás eu magoava alguém, eu magoei alguém há 10 anos atrás. E quando eu adquiri a consciência de que magoar é ruim, eu comecei a ficar preocupado com aquilo que eu fiz. Então eu comecei a querer daquela pessoa, digamos assim, o perdão. Eu comecei a querer que aquela pessoa não mais estivesse magoada comigo, porque aquilo me faria bem. Está entendendo? É nesse sentido que você diz. O perdão é bom também para quem é perdoado. Eu comecei a sentir essa necessidade. Se hoje alguém me magoa, pela condição evolutiva que talvez a gente já tenha adquirido, eu não quero fazer com que essa pessoa sofra o que eu sofri por ter magoado. Então eu já perdoei de ofício, digamos assim. A pessoa não precisa passar por aquele processo de sofrimento, porque eu não me magoei. É o que o Cristo falou. Porque, como André Luiz de vez em quando diz aqui, Jesus não perdoa. Aí todo mundo se assusta, né? Jesus não perdoa. Como assim Jesus não perdoa? Porque ele não se ofende.
Só perdoa quem se ofende, né? Diga aí. Na verdade, a vida vem ensinando, lógico, as leituras, tá? Antes de mais nada, nós temos que perdoar a nós mesmos. Sim, Antes de mais nada. E no nosso cotidiano, no dia a dia, pela experiência que nós estamos adquirindo, não que nós sejamos melhores ou piores, não. Mas que as coisas começam a se clarear, essas observações escuras de nossa visão começam a cair e nós começamos a ver com mais claridade. Aqui naquelas costas cheias de plástico, é uma imagem lá na última coisa que você enxerga. vai tirando. Você vai tirando, aquela imagem começa a ficar cada vez mais clara. Isso, isso. Então, a questão do perdão, você se perdoa e no dia a dia, não se existe uma pessoa que está magoada com você. Isso é incrível, a forma que ela escreve, e você procura sempre mandar mensagens agradáveis, que fazem bem para você, e você vê aquelas respostas curtas, mas você sente aquela energia. Sem dúvida. Se em algum momento nós não tivéssemos aprendido, que se bem essa pessoa, eu quero mais é que ela se escreve, né? Não, peraí, o que está acontecendo? Onde foi que eu talvez tenha falhado? Isso. Então eu não vou desistir. Eu vou continuar fazendo a ela aquilo que me faz bem. Isso. Mesmo que eu sinta essas situações que um dia eu também já passei. Claro. Então, aí é a construção do bem. Sem dúvida. Muito bom, Vinícius. É isso aí. Você tem toda a razão, né? Porque o grande processo da gente perdoar o outro é se perdoar primeiro, né? Porque senão você não consegue essa construção grandiosa para o outro, né? Eu me lembro de uma a gente deu uma viajada na temática hoje, mas é porque é necessário a gente falar de perdão. Todos nós devemos estar precisando conversar sobre isso, mas vamos lá. Então, eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier, que é um espírito nobre, iluminado, que ele tinha uma cachorrinha. E a cachorrinha dele já estava muito idosa, idade avançada, que não tinha mais condições de estar vivendo, digamos assim. E Chico foi hospitalizado. E os veterinários queriam sacrificar a cachorrinha dele, porque ela já estava sofrendo muito, aquela coisa. Mas Chico não permitia, porque não sei o que e tal. Aí, quando o Chico foi hospitalizado, a irmã dele autorizou o sacrifício da cachorrinha. Quando o Chico voltou, cadê a cachorrinha? A cachorrinha morreu. Aí Chico ficou muito magoado com a irmã. Mas por que ela fez isso? Não sei o quê. Ficou chateado. Quando ele ficou chateado, Emmanuel aparece para ele. Foi que houve? Não, eu estou magoado. Você não está vendo, não? Porque aquele jeito de Chico, né? Você não viu, não? Você não está vendo, não, a situação. Matou a minha cachorrinha de porra. Emmanuel disse, olha, vai ser aniversário da sua irmã na próxima semana. Sim, o que é que tem? Você vai dar um presente a ela. Veja o que é que ela quer. Eu, não sei o que é isso, não. Veja o que é que ela quer. Aí, o resultado. Aí descobriu que a irmã queria uma máquina de costura. Aí Chico foi dizer, ela quer uma máquina de costura, vai meu salário todinho, eu não vou conseguir pagar. Compre a máquina de costura para sua irmã. Não pode, ela matou minha... Aí ele foi e comprou a máquina de costura para a irmã, obediente, disciplinado. Quando chegou no dia do aniversário, ele deu a máquina de costura para a irmã e foi aquela festa. A irmã chorou, abraçou ele emocionou-se também. Aí Emmanuel apareceu, sorriu. Aí depois Chico pergunta a ele, né? Senhor Emmanuel, por que você fez aquilo comigo? Gastei meu salário todinho, não tenho um tostão para passar o resto do mês. O que foi aquilo? Emmanuel disse, olha, eu preciso de você limpo. O médium Chico Xavier precisava estar limpo. E aquela mágoa que você estava carregando estava criando uma mancha no seu espírito. E essa mancha estava impedindo, iria impedir o nosso trabalho. Então, quando você fez o gesto com a sua irmã, você superou essa mágoa e aquilo se apagou. Fluidicamente, é o que você está dizendo.
A gente sente quando uma pessoa está magoada com a gente, quando uma pessoa não gosta da gente. Basta a gente chegar. A gente sente o comportamento da pessoa. A pessoa olha diferente, a pessoa para de falar. Eu costumo dizer que tem problema que tem hoje na sociedade é o bico. Quando a pessoa chega... Então, a gente sente que alguém não gosta da gente. Que é diferente quando alguém gosta da gente. As pessoas comemoram, as pessoas ficam felizes, as pessoas ficam satisfeitas, não é? Então, a gente tem que superar essas coisas. A gente tem que se trabalhar. É da noite para o dia? Não. Não é da noite para o dia. É um processo. Às vezes a gente nasce junto, termina a encarnação e não consegue. Às vezes nasce um filho que é um desafeto nosso e a gente não consegue. Mas a gente deu um passo. Entendeu, Marco? A história do perdão não é da noite para o dia. Não é? Às vezes é uma encarnação. 2, 3, 4, sei lá quantas vão ser necessárias para resolver a pendenga. Ninguém sabe a dimensão dessa pendenga. Né? Então, fechando, Rita, feliz é quem perdoa, porque conseguiu tirar do seu peito o que Chico fez. Tirou a mancha. Não é mais comigo. Se ele vai me perdoar ou não, aí já é ele. Mas eu não carrego mais isso no meu coração. Eu não carrego mais esse peso, esse fardo. Né? Eu chego num determinado lugar, as pessoas estão infelizes com a minha presença. Paciência, eu já estou botando a mão na charrua e não olhando para trás. Eu já não quero mais o mal de ninguém. Eu quero o bem da humanidade. Se eu errei, me perdoe. Se você errou comigo, você está perdoado. É a postura do sábio. O sábio vai andando pela rua, um bate no outro. Aí um se arma para brigar. Aí o sábio diz: ei, meu irmão, se fui eu que bati em você, me perdoe. Se você bateu em mim, você está perdoado. E vai embora. Ou seja, a postura do cristão, a gente precisa perseguir essa tarefa de não se magoar, para não precisar perdoar. É um estágio evolutivo do perdão, é não se magoar. Né? É fácil? De jeito nenhum. Nós somos aprendizes ainda de espíritos evoluídos. Né? Nós estamos no caminhar. Não é? Então, é por aí. Então, nessa história, João Batista pregava e preparava o caminho do Cristo, para que o Cristo viesse. Então, a gente tem que ter em mente essa noção de que foi uma alma que o próprio Jesus dizia que dos nascidos de mulher, João Batista o maior de todos. Ou seja, Jesus já dizia que aquela alma era um espírito tão iluminado que era um dos grandes, mas alertava: no reino de Deus há muitos superiores a você. O que quer dizer que a escala espiritual ele não é o mais evoluído de todos. Mas aqueles que estavam por ali, ele era um espírito bastante evoluído. E tanto é que veio junto com um amigo, com um companheiro, para cuidar da sua missão. Porque vocês imaginem, se não tivesse havido João Batista, como seria a chegada de Jesus? Estaria faltando alguma coisa, né? É aquela história, claro, que guardadas as devidas proporções, e não tem nada a ver um exemplo com o outro, mas eu estou falando apenas da notícia. Antigamente, tinha os circos de cidade de interior. Vocês lembram de circo de cidade de interior? Quando o circo ia chegar na cidade de interior, o que é que acontecia antes? 1 dia, 2 dias antes. Chegava na cidade do interior, um carro de som. Vem aí a grande atração do circo, não sei o quê. A mulher barbada, a mulher que vira homem, não sei o quê, o homem que anda no globo, um bocado de coisa. Anunciando o circo que ia chegar na cidade. Ou seja, aqueles 2, 3 dias antes serviam para criar o clima
naquela cidade, naquela região, de ver o circo. Então, João Batista foi esse precursor, porque antes de João Batista vieram vários missionários, falando que o Messias vinha, que o rei iria libertar o povo da opressão, da dificuldade. Já tinham vindo vários, porque a gente já conversou aqui sobre o planejamento superior. Mas na época do Cristo veio João Batista. E vai uns 15 anos antes para o deserto. Pregar de aldeia em aldeia, falar de aldeia em aldeia, batizando as pessoas, libertando as pessoas das aparências exteriores. E aí João Batista seguia batizando, criando esse clima. E perguntaram como ele começou a fazer muito barulho, ele começou a incomodar as autoridades da Judéia. E aí os sacerdotes do templo pegaram João Batista. Quem é esse homem que agita as massas, que questiona a autoridade da igreja da época, né? Aí perguntam quem é João Batista. Quem és tu? Perguntaram os sacerdotes a ele, né? E ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Ele já dizia, eu não sou o Cristo. Ele tinha consciência de que não era o Messias. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? Por quê? Porque nas Escrituras também já estava dito que Elias haveria de vir e restabelecer as coisas. Nas Escrituras do Velho Testamento já tinham dito que Elias voltaria para restabelecer as coisas. Então, sabedores dessa profecia, os sacerdotes faziam, és tu Elias, que há de vir? Na verdade, ele era, mas não disse que era, né? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, da classe dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com a água, mas no meio de vós há um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as alpercatas. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Jesus se dirigiu a João Batista também para ser batizado nas águas do Jordão. Quem já viu os filmes de Jesus vê que ele para e, né? E João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque Jesus já era o governador planetário, porque já era primeiro do que eu. Então, aí está consumado e João Batista passa o bastão a Jesus. Disse, agora é contigo. Vai que eu preparei o caminho, eu fui o precursor para criar o clima para que você chegasse. E João Batista, ainda preocupado com isso, depois de preso, João Batista, quando visitado pelos seus seguidores, mandou perguntar a Jesus se realmente ele era o Cristo de Deus, o Messias, o enviado. E perguntaram a Jesus isso. Aí Jesus respondeu, vai e diz a João Batista que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. Ou seja, Jesus ratificando o seu mandato de governador planetário, de Messias, daquele que veio revelar a sua lei. Ou seja, aí fecha essa passagem de João Batista como precursor. Em verdade vos digo,
que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. É aquela história de dizer que aquele que é menor no reino dos céus, o espírito elevado que está no reino dos céus, já é maior do que a condição que João Batista envergava naquele momento, mas que aquela condição era o maior dos nascidos de mulher na nossa condição evolutiva, né? Isso diz respeito à escala evolutiva de tudo isso, né? Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus diz que nos nascidos de mulher, nenhuma foi maior do que João Batista. Isto é, que não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. Jesus, conquanto justifica o amor que o povo consagrava a João Batista, adverte de que no mundo espiritual existiam espíritos ainda maiores por serem mais evoluídos que João Batista. Aí, só anunciando uma questão, uma curiosidade, a história das fogueiras de São João. O feriado de São João é São João Batista. É esse aqui, que é o feriado que nós temos aí de São João Batista. E por que as fogueiras de São João? Porque Isabel e Zacarias moravam próximo a Maria. E Maria queria saber quando seria o nascimento do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo, João Batista. E aí eles disseram que avisariam o nascimento do seu filho porque acenderiam uma fogueira. Porque naquele tempo não tinha zap, não tinha telegrama, não tinha e-mail, não tinha telefone, né? Então as pessoas se comunicavam, vou acender uma fogueira, e você vai ver na sua cidade a fogueira. Quando você vê a fogueira, a fumaça, João Batista nasceu. Então daí a tradição da fogueira de São João, por essa curiosidade que aconteceu naquele tempo, né? Então é essa passagem também que essas coisas aconteceram, né? João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar aos homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos, aquela história da transformação, né? De agora em diante, Jesus legará o evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo. O Espiritismo é um profeta que está em toda parte. Não é mais apenas um profeta. É a voz dos Espíritos que estão em toda parte, universalizada, digamos assim. Falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas. Aos humildes e aos letrados. Aos pobres e aos ricos. Aos sãos e aos doentes. Espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Então, João Batista é o último profeta dessa linhagem de profetas que vieram preparar o caminho da Boa Nova, do Evangelho, da chegada do Cristo. A partir do Cristo, o Cristo nos dá o código moral de transformação que nos transforma, que é um roteiro seguro da transformação de cada um de nós. 1857 anos depois do Cristo, a gente recebe o advento do Espiritismo, que é esse profeta que resume e comenta todo esse legado de informações, para que a gente se transforme, para que a gente siga, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente se transforme. Porque todo o esforço pedagógico desses educadores do mundo maior é para a gente se transformar, para a gente ser uma pessoa melhor do que a gente foi, e amanhã a gente ser uma pessoa melhor do que o que a gente é. É um processo de transformação que nós estamos vivendo, né? Então, João Batista é esse espírito que foi, dos nascidos de mulher, o maior dentre aqueles que estavam por aqui, que veio ajudar o Cristo a materializar a sua tarefa, a construir a sua tarefa, né? Então, acabou bem certinho na hora. Boa, tudo bom? Acabou certinho na hora. Então, ficamos por aqui para na próxima semana a gente